Vamos pular para o último capítulo de Jó. Jó 42, que nos lembra 42 meses, que nos lembra 1290 dias, que nos lembra tempo, tempos e metade de um tempo, que é a grande tribulação em que Jó aqui pode estar justamente representando o período da grande tribulação dos judeus. Pode estar? Não, está, né? Então vamos lá, Jó 42, verso 1 diz: Então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: Sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Tu questionaste: Quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato, falei do que não entendia, abordei assuntos sobre modo complexo e sem a devida sabedoria. Tu ordenaste, agora, pois, ouve-me, eu falarei, eu te questionarei e tu me responderás. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo, agora meus olhos te contemplam. Por essa razão, menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Então, Deus vai se manifestar a Jó, como a Bíblia diz, do meio de um redemoinho, né? Diz algumas versões, e começa a falar com Jó e fazer perguntas. Onde estavas tu quando eu criei as estrelas? Quando coloquei limite nas ondas do mar? Quando criei o Leviatã? Enfim, e Jó chega aqui, ele reconhece que ele, em meio às suas lutas e angústias, ele teve alguns excessos, né? Ele se auto-sonda e entende que ele teve alguns excessos, porque ele não simplesmente descansou em Deus. O que nós entendemos, nós como seres humanos entendemos, né? Que é perfeitamente, irmão, concebido. Quando nós estamos em angústias, em lutas muito profundas, muita gente costuma dizer: Deus, onde tu estás? Mas quando nós já temos um certo conhecimento, essa pergunta não pode mais ser feita. Então esta é uma poderosa lição. Se você é cristão, você já passou por grandes lutas. E se não passou, eu aposto a minha vida, você vai passar. Não existe nenhum cristão que não passe, não tenha uma grande luta para mostrar. Não existe nem, pelo menos uma grande, terrível luta, em que você diga: meu irmão, eu já passei no vale da sombra da morte. Eu já entrei na fornalha dos leões. Outros dizem assim: rapaz, a minha fornalha foi tão terrível que nem com um leão lá dentro dava para se comparar. Eu preferia a cova dos leões com Daniel, a fornalha de Sadraque, do que o que eu já passei na vida. Já teve gente até que disse isso. Porque cada um tem o seu limite e Deus sabe como provar a cada um. Então, se a pessoa começa ali naquela angústia, naquela aflição e fala algumas coisas, nós até entendemos. Porém, para quem tem conhecimento de Deus, nós também entendemos que essas angústias interior nunca podem exceder um determinado limite. Não pode. Não interessa a luta e a prova, a dificuldade que você esteja passando. Blasfemar contra Deus é inaceitável. Mas meu filho vai morrer. Tá, não blasfeme contra Deus. Meu filho morreu. Tá, não blasfeme contra Deus. Vive a tua prova, vive a tua luta. Mas se você sabe que o Senhor é Deus, meu irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas até o meu filho morrer vai cooperar para o meu bem? Vai, se Deus permitiu, vai. Você serve a Deus? Se serve a Deus, tua vida está nas mãos de Deus? Se está nas mãos de Deus, a sua vida é sua ou de Deus?
Então ele tem, se é de Deus, ele tem direito de fazer com a sua vida o que ele bem quiser. Só que muita gente não pensa assim. Pastor, eu acho que eu estou fazendo as coisas erradas, que eu estou sofrendo demais. Examina. Examinou. Não está fazendo errado? Não está transgredindo a palavra? Então vai para o teu canto, meu irmão, e aguenta as chicotadas, aguenta as espadas, aguenta o que tiver que aguentar. É exatamente assim, irmão, sem pena e sem dó. Vai chorar? Chora. Chora e depois ainda se levanta contra o provérbio que diz que o homem não chora. Levanta e diz, não, chora sim. E como chora? Então, meu irmão, Jó reconhece aqui os seus excessos. Ele diz, eu falei do que eu não sabia. Eu questionei o que eu não tinha entendimento para questionar. Ele questionou muito a Deus, não blasfemou contra Deus, mas ele questionou muito a Deus. Por que tu me feres? Que mal eu fiz? Aponta o meu pecado. Nós lemos esses textos assim. Por que tu me oprimes a cada dia? Por que tu me transforma na escória da sociedade? Até os jovens zombam de mim. Por que tu fazes isso comigo? Que mal eu fiz contra ti? Não fui eu sempre guardião da tua palavra? Sempre não aconselhei os jovens? Sempre as viúvas e os órfãos não viram em mim inspiração e firmeza? Eu sempre não socorri o coitado necessitado? Por que tu me feres? Terrível, né, irmão? Terrível. E ele reconhece que esse questionamento para com Deus foi excesso. Porque no começo, quando a mulher dele diz assim, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele diz, não, como fala uma louca assim, se expressa você, porque nós recebemos de Deus o bem, e agora não vamos receber o mal. Então dá o entender ali que ele está plenamente consciente de que o mal que veio sobre ele, só Deus poderia proporcionar aquele mal. Em todo o livro de Jó, Jó não menciona o diabo. O inimigo está me ferindo, o inimigo está... Não, nada de... Deus, porque tu? Ou seja, de alguma forma eu sou forçado a entender que Jó sabe que o que ele está passando procede de Deus. Não importa que espada, que lança Deus esteja usando, se sejam homens ou o diabo, mas ele sabe que a origem daquilo que ele está passando vem de Deus. Se você sabe que a sua vida está nas mãos de Deus, tem consciência disso, você se autoexamina e não vê em você os delitos, não sente em você a acusação do Espírito Santo, irmão, aguenta firme, porque todo vale tem seu fim. Tem que aguentar firme. Agora, não vem me dizer que alguém sobe a um púlpito levado por Deus sem deixar o couro na estrada, não. Eu não aceito isso. Se alguém me disser, eu entrei para o seminário, eu virei pastor, fui consagrado, eu assumi, a minha vida sempre foi um mar de rosa. Eu vou fazer, irmão, para de se enganar, está servindo ao diabo e não a Deus. Uma filosofia bíblica muito clara é que Deus prova aqueles que ama e até açoita aqueles que tem por filho. Ninguém assume nada na obra de Deus sem primeiro ser testado. Testado, duramente testado, duramente. Eu pensava que eu era um homem de muita fé e me achava um homem espiritualmente muito forte. Quando veio a prisão, passamos 18 dias na cadeia. Depois de 18 dias, eu descobri que o que eu era não era nada, era brincadeira de criança. Para a obra que eu faço hoje, irmão, depois da prisão, se eu não tivesse passado pela prisão,
eu hoje não estaria de pé. Lá dentro da prisão, o irmão Afonso estava lá fazendo companhia, lá dentro da prisão, eu dizia assim para mim mesmo, né? Isso aqui é para o meu bem. Nunca questionei, Deus, por que tu me colocaste aqui? Cada dia naquela prisão, eu sabia que era -1. Eu sabia que estava em contagem regressiva. Não que eu não possa voltar a ser preso. Quem dera isso acontecesse de novo. Aí quando eu saísse então, o mundo teria que explodir, porque eu não ia conseguir me conter. O homem que eu era antes da prisão não existe mais. Você olha aqui e vê a mesma pessoa, mas dentro de mim os meus conceitos foram completamente renovados. Como Jó declarou aqui, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Qual é a maior fé? Né? Então, qual o maior homem? Aquele que ouviu falar de Deus ou aquele que está contemplando? Então, isso foi o que aconteceu na prisão. Então, irmão, isso é o que vai acontecer contigo quando você tiver que passar pelo vale da sombra da morte. Quem era Sadraque, Mesaque e Abednego? Depende, antes da fornalha ou depois dela? Quem era Daniel? Depende, antes da cova ou depois dela? Não estamos falando da mesma pessoa. O Daniel antes da cova é diferente do Daniel depois da cova, ou não? Eu hoje tenho visto todos os meus inimigos que nem barata tonta, tentando argumentos contra mim e não consegue. Um delegado que, todo orgulhoso, está preso segundo a Constituição, porque ele estava revoltado com a frase, Bíblia assim, Constituição não. Ele falou assim, está preso segundo a Constituição. Eu falei, besteira. Quantos dias? Deixei ele um pouco mais revoltado. Aí ele está preso segundo a Constituição. Ele achava que aquilo ali era algo o bastante, suficiente. Todas as leis, todos os argumentos, depoimentos, testemunhos de delegados, testemunhos de promotores, um rolo danado. Tá. Quanto tempo tem isso? 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 anos. E eu não deixei o negócio nem ser julgado. Quando eles julgam, joga para outra instância. Sabe onde já está? Em Brasília. A caminho de Brasília. Não quiseram deixar que nós lançássemos e puxássemos o negócio para Brasília. O advogado entrou com um argumento lá e falou, não, tem que ir para Brasília. Só esse argumento já está rolando há meses. Depois que passar o argumento, aí vai para Brasília. Daqui a 10 anos vai vir outra situação. Quando vier outra situação, eu digo assim, então agora vamos para o Tribunal Internacional. E o delegado, quando se meteu com a gente, ele confiava tanto na sua lei. Eu descobri que a lei dos homens serve de brinquedo para nós e as algemas de brinquedo para os nossos filhos. Eu não sou mais o mesmo homem. Se alguém chegar perto de mim e dizer assim, tu está preso. E eu digo assim para ele, me dá o teu endereço que eu te levo barra de chocolate daqui a uma semana. Que preso, irmão. Que preso. Depois que aquele anjo soltou Pedro lá em Jerusalém, quem está preso? Fala sério. Ficaremos sim presos, só o tempo de escrever mais um livro. No dia que eu escrevi a última página do livro Sequestrado pela Democracia, eu saí da cadeia. No dia que terminei a última página, veio a notícia que íamos sair. Não era projeto de Deus? Aqui fora eu levando uma vida agitadíssima. Não tinha tempo para nada, muito menos para escrever qualquer coisa. E, aliás, que eu ia escrever sobre o quê?
Hoje o livro Sequestrado pela Democracia é lido pelo mundo inteiro. Disponibilizamos na internet. Então, irmão, veio luta sobre você, provas. Aguenta firme, meu irmão. Toda prova tem princípio, meio e fim. A única diferença nas lutas e nas provas é o ser humano que você vai se tornar depois delas. Então Jó reconhece os seus excessos, mas não pecou contra Deus, né? Ele pede perdão, mas Deus não acusa de pecado, apenas repreende, sim, os seus excessos. Quem está na prova tem que ficar quietinho, aguentar até a hora que Deus diga basta. Verso 7. Logo depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, declarou também a Elifaz, o Temanita: eis que estou indignado contigo e com os teus 2 amigos, pois não falaste a verdade sobre a minha pessoa, como fez o meu servo Jó. Portanto, levai agora mesmo 7 novilhos, 7 carneiros ao meu servo Jó, e mediante eles oferecei um holocausto, sacrifício de elevação, totalmente queimado pelo vosso pecado. O meu servo Jó intercederá por vós. Eu aceitarei a oração dele em vosso favor, e não vos retribuirei segundo a vossa culpa e falta de juízo, pois não falastes a verdade a meu respeito, como fez meu servo Jó. Né? Então, você vê que situação, né? Os homens se acham certo o tempo todo. No final da história, Deus vem e diz assim: vocês só falaram errado. Mas eles falaram palavras de grande sabedoria, disseram coisas bem legais de se ouvir, falaram, exaltaram a verdade, denegriram não, falaram o que se tem que dizer sobre a mentira. No entanto, na conclusão dos fatos, Deus vai dizer assim: vocês não falaram o correto da minha pessoa, mas eles o tempo todo acharam que eram advogados de Deus. Se você ler o livro todo, você vai ver isso. Então, irmão, esse livro de Jó é uma grande advertência. Nós temos 3 homens falando de uma situação, e temos apenas um homem ali que se defende ou combate aquilo. E esse homem que se defende está numa situação deplorável. Ninguém julga que ele tivesse condições de falar nada. E, no entanto, a verdade com quem estava. Então, irmão, não busque a verdade em aparências. Tem uma música muito linda, que eu vou trazê-la de volta a qualquer hora para a igreja, que diz: procurei Jesus nos palácios, não achei. Procurei quem tinha as vestes de um rei, não encontrei, não estavas lá. Procurei alguém que tivesse um cetro, sandálias de ouro, eu não achei. Quando eu olhei num pescador, eu achei. Então, o Jesus com veste de pescador é maior do que o rei que muita gente está procurando por aí. Muita gente procura reis de acordo com seu próprio orgulho. Quem é orgulhoso procura rei. Quem é humilde procura o Jesus de Nazaré, o homem da Galileia. Eu conheci uma mulher que se converteu e era rica, eu já falei isso umas 1002 vezes, e ela tinha até carro importado, se converteu num porãozinho de uma igreja onde nós congregávamos lá, e ela passou na porta desesperada, aí me viu de Bíblia na mão, conversei com ela: vai ter culto aqui, eu vou em casa então e vou voltar. Voltou mesmo, entrou ali, se converteu, ficou ali uns 2 meses na igreja. Aí depois, alguém falou assim: sabe a fulana? Não vem mais na igreja não. Alguém que morava no mesmo bairro, conhecia até ela. Por que não vem? Não, porque o ambiente aqui é muito pobre, igreja de porão. Ela foi para uma igreja rica lá da Barra. Todo mundo tem carro, ar-condicionado, banco acolchoado. E ela pode parar com o carro dela no estacionamento. Mas
por fatalidade do destino, ela foi parar numa igreja chamada Sara Nossa Terra. Que tristeza, que desgraça. Muita gente, meu irmão, os orgulhosos procuram um Jesus que é rei. Mas o Jesus da intimidade é o homem de Nazaré, o homem da Galileia. Você está entendendo? Você está entendendo que você não tem acesso ao Jesus Rei? Para que você tivesse acesso, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O seu nome será Emanuel, é Deus conosco. Os corações altivos e arrogantes estão procurando um Deus à sua altura, altivo e arrogante. Nunca encontram um carpinteiro. Jamais vão achar o filho de José e Maria. Esse eu achei. Eu achei esse lá dentro do meu quarto. Nem por muitas igrejas ele não passeava, ele estava assim, ó, batendo. Eis que estou à porta e bato. Ei, tem gente aí? Abre aí que eu quero entrar. Corações arrogantes estão em busca de homens com sandálias de ouro e vestes com compridos filactérios. Mas aqueles que sabem olhar num simples homem e dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Como que vai olhar para aquele homem despedaçado naquela cruz e dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Mas quem conseguir dizer isso vai ouvir, sabe o quê? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, irmão, carrega contigo uma balança dentro do teu coração. Cuidado com as tuas palavras. Em quase 30 anos, eu vi muita gente dar com os burros na águas porque não soube controlar as suas palavras. Irmão, me permita fazer uso de uma coisa, uma palavra aqui, ódio. Eu tenho ódio. Ódio, me dá um ódio, me dá uma revolta quando eu vejo gente falando do que não sabe. Até aqui no ministério eu já indiquei para o ministério assistir CSI, Lei e Ordem, os seriados que tem aí pela televisão. E na internet tem abundantemente um negócio chamado Investigação ID. Esse tipo, eles tratam de uma perícia, é um negócio criminalístico, e eles têm uma perícia, eles investigam as coisas com coisas científicas. Então, lá está, tudo aponta que aquela pessoa é a culpada. Ela estava no dia errado, na hora errada, no lugar que não tinha que estar. Tudo aponta que aquela pessoa é a culpada. Daqui a pouco eles vão lá no local, com umas lâmpadas roxas, umas lunetas nos olhos e acham um fio de cabelo. Daquele fio de cabelo muda toda a história. E o camarada que estava condenado há 20 anos tem que ser solto. Porque ele não é o culpado. O culpado é quem tem o fio de cabelo. Aí joga o DNA num banco de dados e descobre que aquele DNA pertence a não sei quem. Vai lá, se examina e vê que o cara que ninguém jamais desconfiou dele era o assassino. Isso é baseado em fatos reais. Investigação ID são fatos reais ocorridos nos Estados Unidos. Uma verdadeira joia rara para nós aprendermos que não podemos ser precipitados no falar. Né? Alguém te dá uma telefonada, alguém liga para você. Você sabe quem é? Não. Reconheceu a voz? Às vezes não. Mas aí, quem me ligou foi fulano. Tem certeza? Tenho certeza. Aposta a vida? Não, peraí, apostar a vida não. Então, se você não aposta a vida, você não tem certeza. Quem tem certeza, aposta a vida, irmão. Que me matem, mas eu vou morrer confessando que Jesus Cristo é o Senhor, eu tenho certeza. A Bíblia é a palavra de Deus? É. Tu vai morrer, então mata, mas que é a palavra de Deus? É. Certeza é isso, convicção é isso. Tu vai morrer, não, peraí, não, eu também, eu não sei se é bem a palavra de Deus, não, tem muita confusão, tal.
Tu não tem certeza. Quem morreu na arena, irmão, é quem tinha certeza, hein? Então, irmão, cuidado. Tenha um equilíbriozinho, muito bom, por sinal, né? Porque você vê, os que criticaram a Jó, agora precisam ir na presença de Jó. Jó, nós estamos trazendo aqui esses 7 carneiros aqui. Jó, Deus falou conosco. Jó, tem misericórdia, faz um sacrifício, intercede por nós. Aí Jó vai dizer assim, peguei vocês, né? Há caminho que ao homem parece bom, mas o final. Então não siga o caminho do homem, siga o caminho de Deus. O caminho de Deus, o final dele é sempre glorioso. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Para terminarmos então, no verso 10 diz, e depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero, ele lhe concedeu um dobro tudo o que possuía antes. Então todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que antes o conheciam, foram visitá-lo e comeram com ele uma refeição em sua casa. Agora os amigos voltaram tudo. Eles se compadeceram dele, o consolaram, agora quem precisa de consolo agora? Depois que o camarada está trilionário, todo mundo está dizendo verdadeiramente este é um homem de Deus. Que consolo que precisa esse cabra? Aí consolaram de todas as provas e aflições, agora ele não tem mais memória de nada que o Senhor tinha trazido sobre ele. Cada um lhe deu uma quesíate, moeda de prata, e um anel de ouro. Para que ele quer isso agora? Para que ele precisa de prata e ouro agora? Assim o Eterno abençoou o final da vida de Jó, muito mais que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também lhe nasceram mais 7 filhos e 3 filhas. E Jó chamou sua primeira filha de Iemina. É um bom nome para sua filha, irmão. A segunda de Quetsiá. Bom. A terceira de Querem Rapuque. Isso que é nome. E em toda aquela terra não se encontraram jovens mais bonitas que as filhas de Jó. E seu pai repartiu generosamente herança entre elas e seus irmãos. Numa época em que a mulher não tinha direito à herança, tá, irmão? Isso aí é profético também, mas você vai estudar, né? Quer saber tudo? Depois de todos esses eventos, Jó ainda viveu 140 anos. Viu? Depois de tudo isso, ainda viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Então morreu Jó, realizado e em idade muito avançada. Caramba, que história bacana. É assim que Deus faz, Deus escreve histórias tremendas, irmão. Agora, alguém vai dizer assim, não, que Jó nada, rapá. Isso é conversa de historiador. Tá bom. Sempre na nossa mente, a nossa mente é um campo de batalha, né, irmão? Você já assistiu lá no seminário? Campo de batalha? A nossa mente é o campo de batalha. Acho que nós temos 2 ouvidos justamente para isso. Para um o diabo falar e o outro o Espírito Santo falar. E a Bíblia diz, aquele a quem você obedece, esse se torna o teu Senhor. Você não tem como impedir o diabo de falar. E nem tem como impedir de ouvir o diabo. Você não tem como impedir-se a si mesmo de ouvir a mentira, o engano, a defraudação, a sedução. Você não tem como impedir isso. Nós temos controle sobre a nossa boca, mas não sobre os nossos ouvidos. Bom, né? Guarda essa, irmão. Nós temos controle sobre a nossa boca. Coitado de Jó, foi obrigado a ouvir os 3 amigos dele falando, tagarelando. Mas só que os amigos dele podiam ter feito uso do seu controle da boca, da língua, e ficar calado. Que nem eles fizeram nos primeiros 7 dias, né? Ficaram calados. Nos primeiros 7 dias eles não pecaram em nada. Depois do 8º dia, pronto.
ferrou. Bem-aventurados os mudos, porque deles é o reino dos céus. Então, meu irmão, essa é a história de Jó, ou melhor, não é a história de Jó não. Esta é a nossa história, tá, irmão? Esta é a nossa história.